É difícil o podcast. Gente do céu, voltando. Estamos de volta. Eita, não pode beber, brindar sem beber, né, gente? Verdade. Opa. Bom, como prometido, estamos retornando agora. Flávio vai dar alguns recados, depois a gente volta com tudo, respondendo as perguntas. Agora é fora da obra, hein? Agora é à vontade, fiquem... Daqui a pouco a gente vai estar respondendo as perguntas, que nem a Dani falou. Só um recadinho rápido com relação aos nossos patrocinadores, gente. Eu falei brincando aqui que isso aqui não dá dinheiro e realmente isso aqui é a nossa diversão. Isso aqui não deixa de ser um projeto que a gente está começando, né? E quem tiver interesse em estar nos patrocinando, eu sei que é a parte chata de falar essas coisas, mas é porque faz parte também, porque é caro para fazer isso aqui todos os episódios, mas a gente faz com muito carinho, tá? E os nossos patrocinadores desse episódio de hoje é o Imbec, que está nos auxiliando, está nos patrocinando, inclusive doou os 2 cursos para a gente estar... Doou os 2 cursos para nós doarmos para vocês, né? Também a Cota Engenharia e a Kilson Change. E a Kilson Change. Então são os nossos 3 patrocinadores de hoje. Os patrocinadores. Aqui, Kilson Change, o Imbec e a Cota Engenharia. E também o seguinte, galera, não esqueçam do nosso curso com relação formulário, ao curso, né? né? Do formulário, preencham lá, tá? O resultado não vai ser dado aqui ao vivo, por quê? Porque nós temos que ler. E a gente viu lá, a última vez que eu vi já tinha 30 pessoas respondidas, então a gente não vai conseguir ler com carinho agora. Então nós vamos estar respondendo provavelmente amanhã, tá? Pelas nossas redes sociais. E o curso, um deles já começa, se eu não me engano, semana que vem, tá? E já fica aí também, para quem tem interesse em estar fazendo, né? Mesmo que não ganhe, né? Corre lá. Gente, vamos estudar, né? Vamos se reciclar, porque é só assim que a gente vai melhorar, crescer. evoluir. Qualificação. É isso. Então, vamos para as perguntas E curtir nossas publicações, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos, isso faz parte. E é muito importante. Gente, dê um like, quem está assistindo, dá um like nesse vídeo, né? Em todos, nessa transmissão, desculpa. Entra no nosso canal, curta o canal. Não, e quem está assistindo mesmo, quem está assistindo, todo mundo que estiver assistindo, vai lá, dê um like, curta. Ajuda a gente. Faça um comentário, manda uma pergunta. Isso é muito importante, é muito gostoso. É sentir a presença de vocês aqui. Também. Mais ainda. Bom, vamos para os nossos telespectadores, que o Túlio é o principal, é o dono do podcast. É o dono da porra toda. Mas para os nossos telespectadores que a gente faz isso aqui, né? Que a gente acorda e trabalha que nem uns condenados, então é para vocês. Então a gente quer escutar vocês agora. Dani? Deixa eu ler uma pergunta da Jéssica Paiva. Jéssica Paiva, tá aí? Manda um oi. Fala, sou eu. Túlio. Sou engenheira civil, mas amo fazer projeto arquitetônico e algo que faço e me perco no tempo. Você acha que deveria cursar arquitetura ou posso me aprofundar em estudos e pesquisas e viagens? Olha, eu acho que você tem que fazer um curso de arquitetura, sim. Eu não tive essa oportunidade de fazer o curso de arquitetura. E talvez, não sei, eu acredito que eu segui o meu talento, eu segui durante a minha vida inteira numa busca insana, tá certo? Para conseguir ter o êxito, né, na minha profissão. Mas talvez seja um atalho, um caminho legal. A única coisa, outra frase que eu sempre deixei para os meus alunos: não deixe que a faculdade venha atrapalhar os seus estudos. Muito foda. Sensacional. Estudar isso de um professor é muito bacana. Não muito deixe bom, que a faculdade venha atrapalhar os seus estudos. Você tem que saber buscar. Hoje o grande mote é você saber buscar. 40 anos atrás, quando eu fiz engenharia, o professor Hugo Bichuete entrava na sala e falava assim: as fundações se dividem em 2 pontos, volta a linha, caneta vermelha. Fundações superficiais ou rasas, volta a linha, caneta vermelha. 2, fundações profundas. E aí a gente passava 2, 3 horas escrevendo. O caderno de fundações, no final do período, tinha 200, 300 páginas.
Tudo que eu sei devo ao professor Hugo Bichuete. Você está entendendo? Então, ele foi responsável 90% pela minha formação acadêmica. E hoje eu falo com os meus alunos, hoje eu sou 10% responsável pela sua formação. É você, eu vou te orientar. Agora é você que tem que buscar. Teve um tempo que as pessoas, que os antigos, os guerreiros, singravam o Mediterrâneo, subiam as escarpas de Delfos e perguntavam a Pitonisa: eu vou à guerra, eu vou vencer? E a Pitonisa toda chapada falava assim: irás, voltarás, não morrerás ali. E aí ele ia e morria. O comandante morria, eles perdiam. Aí os que sobravam voltavam para tirar uma satisfação com a Pitonisa. A Pitonisa falou assim: epa, calma aí, eu falei certo. Irás, voltarás? Não, morrerás ali. Ela pontuou errado. Você está entendendo? Então, e hoje não. Hoje, a Pitonisa está aqui dentro. A Pitonisa está aqui. A grande Pitonisa está nas suas buscas. Então você pode se formar, você pode dominar, você pode ir atrás. Não adianta a pessoa vai falar assim: eu desisti, por exemplo, da faculdade de arquitetura quando eu lecionei, porque num determinado momento bateram na minha porta, eu lá querendo falar com os meninos para frequentar teatro, para fazer cinema, galerias de arte, falando de arte. E aí, de repente, bateu na minha porta um grupo de rapazes e falou assim: professor, você me dá 5 minutos da sua aula para que eu possa dar um recado para os alunos? Eu disse: pois não. E fui para o canto da sala. E aí, eles estavam oferecendo um curso de AutoCAD. Ai, meu Deus do céu. Aí falaram do curso de AutoCAD, mas foi um alvoroço, todo mundo se matriculou. 50 alunos se matricularam na hora no curso de AutoCAD. Eles tiveram que abrir uma turma no domingo para curso de AutoCAD. E eu falei assim: gente, mas que merda que eu estou fazendo isso aqui? Que merda que eu estou fazendo aqui? E aí aquele negócio se estendeu, meia hora, foi aquele alvoroço, todo mundo se matriculando, aquela coisa toda e tal. Quando os ministérios falaram assim: olha, tchau! Curto e grosso. Bem Túlio. Tchau. Não tô mais aqui com vocês. Bati a porta e fui embora, nunca mais voltei. Falei para o Oswaldo: Oswaldo, não vou voltar mais naquela merda, não. Porque, gente, eu tô falando de arte. Eu tô falando de criatividade. Arquiteto tem que ter criatividade. Arquiteto tem que ter o senso criativo, ele tem que colocar lenha de fogueira, ele tem que ler Saramago, ele tem que ler as obras da literatura, ele tem que ir às bienais de São Paulo, ele tem que ir a galerias, ele tem que ler sobre as histórias do Leonardo, ele tem que conhecer a fundo o Leonardo da Vinci, ele tem que fazer aula de viagens, tudo tal. Eles querem fazer AutoCAD. O AutoCAD eu contrato um desenhista, ele faz o meu projeto, eu não quero fazer AutoCAD. Você entendeu? Eu fiz AutoCAD lá em Curitiba, eu morei com a Clarice 2 anos, porque eu não tinha nada o que fazer. Você entendendo? Eu morei lá 2 anos, aí eu e a Sandra, uma grande amiga minha, matriculamos lá no Boqueirão num curso de AutoCAD e fui fazer AutoCAD. Você está entendendo? Porque eu queria passar da prancheta, aquele negócio do nanquim, aquela coisa toda, eu tinha um escritório, e eu queria passar para o futuro, para o computador. E Porto Velho não tinha, então eu queria trazer essa novidade para Porto Velho, por isso que eu fiz AutoCAD. Mas assim, eu acho que quer fazer projeto, tem que fazer. Eu acho que ela tem que fazer, porque ela vai encontrar, eu não gostaria que ela encontrasse professores, que encontrasse orientadores. Sim. Pessoas que vão orientá-la. Quais são as águas que Inspirar, ela deve na beber. verdade, né? Direcionar, né? Direcionar exatamente. Olha, eu sou um professor, eu tenho 15 anos de magistratura. 15 anos. Eu nunca dei prova. Eu nunca fiz chamada. Tem um aluno seu aqui perguntando bem assim: o Luiz Maio trabalha comigo. Ai, meu Deus. Cuidado. Lembra dele? Pois é, agora eu... Lembra, Túlio? Eu tô de todos.
Professor Túlio Souza sempre nos falou que quando saíssemos da faculdade iria dar uma dor de barriga daquelas. E realmente ele estava certo. Como que faz para passar? Não passa. Mas ele esqueceu o final da história. Eu falei assim, que até eu sentia de vez em quando uma pontada na barriga. Não passa. Não passa, porque sempre é uma experiência nova, é um desafio novo, você tá entendendo? Então, eu falava para eles assim, vocês têm que aprender a buscar o conhecimento. O conhecimento se busca todos os dias. E tá até mais fácil hoje, né? E hoje é muito mais fácil. Ele tá otimizado online. Você tá entendendo? Eu tenho que interagir. Outra coisa, você tem que aprender com o outro. Para o outro é você. Então você tem que aprender com o outro. Então eu aprendi com os meus mestres de obras, com Paiva, eu aprendi com o Jacide, eu aprendi com o Luiz, eu aprendo com o Cláudio, com o Avanildo, eu aprendo com os meus mestres de obras. Eles me ensinam na obra. Sim. Você está entendendo? Eu aprendo com todos. Agora ninguém trabalha sozinho, ainda mais na construção civil. Ninguém trabalha com... Gente, eu fui o primeiro professor da faculdade a falar BIM. Eu fui o primeiro. Porque eu leciono uma disciplina na faculdade que chama Introdução à Engenharia Civil. Você está entendendo? E eu mandava os alunos, há muitos anos atrás, fazer um trabalho. Você não lembra lá no nosso curso que tinha alguns alunos que falaram isso? Né? Falaram assim, o professor foi o primeiro a me falar sobre o BIM. Você está entendendo? Porque eu mandava eles fazerem esse é o futuro. Então eu sabia pontuar. Já vou linkar a próxima pergunta então. Aqui, ó. Maria Eduarda. Qual sua visão do atual e futuro cenário da construção civil em Rondônia? Oscar Guaporé. Olha, eu acho que eu conheci... Foi o Oscar? Oscar Guaporé. Meu grande amigo Oscar. Você sabe, eu conheci inclusive a Luciana, a esposa do Oscar, eu conheci naquela tragédia aérea, no apagão aéreo no aeroporto de Brasília, eu e a Luciana. E aí fomos, e mal sabíamos que nós íamos ser grandes amigos e ia fazer uma grande obra para ele aqui em Porto Velho. Inclusive tem grandes amigos seus aí e depois a gente vai trazer aí, você sabe, eu conheço essa cidade há muitos anos, são 35 anos, eu vi Porto Velho crescer. Isso me estimulou muito. Antes de vir para Porto Velho, lançou um filme muitos anos da minha época, chama Out of Africa, Entre Dois Amores, você está entendendo? Com a Meryl Streep, ela era uma condessa, uma nobre dinamarquesa que foi para a África, você tá entendendo? E encontrou dois amores, que era o Klaus Maria Brandauer e o Robert Redford. E aí eu vim para Porto Velho pensando em que eu ia encontrar dois amores também. Você está entendendo? E aí com aquela I Have a Farm na Amazônia. Eu queria ter maçais, você tá entendendo? Aqui em Porto Velho, eu queria assim tal. E aí eu vim com aquela esperança de encontrar. E encontrei os dois amores, que é o meu jardim e a faísca. Muito show. Você tá entendendo? E aí eu vi essa cidade crescer de uma estrutura para outra estrutura, para o lado de outro patamar. Antes nós não tínhamos material nenhum. Nós não tínhamos. Hoje, por exemplo, quando você entra lá na Guaporé Vidros, lá no Oscar, você vai ver uma propaganda para o Oscar aí. Ele vai te oferecer milhares de opções maravilhosas. Um cara que todo dia está trazendo novidade. Quer dizer, hoje você tem um mercado aqui em Porto Velho possível. Antes não. Durante muitos anos da minha vida, eu tinha que ir para São Paulo. Eu tinha uma ponte aérea Porto Velho, São Paulo. Eu ia 12, 15 vezes ao ano para São Paulo. Meu pai está perguntando se a alvenaria estrutural, se ela está incluída no curso de arquitetura e engenharia civil. Não sei se você já construiu com alvenaria estrutural, tijolo, bloco. E se ela, tipo assim, é uma tecnologia, né, construtiva, mas é parte de engenharia, né?
Mas você sabe se hoje está nas grades, como é que tá? Tipo assim, como é que a faculdade está abordando essas novas... A Faro tem. A Faro tem? Tem. Sim, engenharia estrutural. E, inclusive, nas minhas disciplinas também, eu falo com eles, né? Porque a estrutura é convencional, a estrutura... Alvenaria estrutural. E eu levei várias vezes as minhas turmas de engenheiros, de alunos, para os campos de engenharia estrutural. Aqueles prédios ali na Rio Madeira. Sim, eu morava lá. Eu acompanhei aquela obra com os meus alunos. Foi um dos primeiros de Porto Velho, né? Um dos primeiros. Então, eu chegava, impactava a obra, né? Eu chegava com 50, 60, 70 alunos. Você está entendendo? Para eles verem o processo da engenharia estrutural, com certeza. O que eu acho muito legal, Túlio, é que assim, é estranho falar isso, né? Você é um engenheiro das antigas, por assim dizer. Ai, meu Jesus. Mas o novo para você não é um tabu. Eu vejo assim que, inclusive, nós já nos conhecíamos, né? E nos reencontramos no curso de BIM. E o curso de BIM é uma tecnologia razoavelmente nova, né? Já não é mais tão nova. E eu vejo assim que você busca essa reciclagem, você está nesse aprendizado contínuo, você já está num nível que você é o Túlio Souza. Um ícone de Porto Velho. E ainda assim, não, tem que puxar a sardinha, porque eu acho que o aprendizado é isso, né? Você como professor e continuar aprendendo, não é todo mundo, entendeu? Não é todo mundo. Mas como que eu tenho lá tantos alunos que vão me fazer perguntas a toda hora? Eu já tive em sala de aula com 60, 70 alunos, cada um. Tem 60 pessoas escutando nesse momento. Pois é. Então, sem chamada. Então tem lá 60, 70 alunos, todos ávidos para eu falar alguma coisa, perguntando alguma coisa. E um aluno sempre pergunta. Eu posso até dizer uma piada aqui? Oxi, o espaço é teu. Ai, meu Deus do céu, não sei nem se eu conto. Deixa eu te falar aqui, ó. Pode falar o que vocês quiserem, O problema não é falar, é quem está escutando, né? Respeito por quem está escutando. Gente, responde aí, o Túlio pode falar ou o Túlio não pode falar? Ai, meu Jesus. Se alguém falar não, se uma pessoa só falar não, a gente não fala. O Túlio me fez pensar fora da caixa quando me contratou para fazer o Jardim Suspenso. Isso deve ser legal de escutar. Olha, você sabe de uma coisa, eu estava licionando uma tarde, era 3 horas da tarde, e os alunos assim, e eu sempre fui assim, aquela coisa do conservador e do moderno. Sim, não tem... aqueles rótulos, né? Não sei, e aí conservador e inovador. Deve, fala. Pode falar. Tá liberado. E aí, essa história, ela é muito interessante, muito engraçada, né? Eu estava lá assim, licionando, todo concentrado e assim, todo mundo calado, todo mundo escutando, e tinha uma classe assim de uns 60 alunos, 3 horas da tarde. E eu sempre assim, primeiro, para fazer a pergunta, a pessoa tem que levantar a mão, não pode... Esperar a sua vez. Tem que esperar a sua vez, não pode me cortar o raciocínio. Eu falei assim, não me corte o raciocínio. E aí, quem quiser perguntar, levante a mão e tal. E eu dou, porque eu sempre ensinei a eles também falar bom dia, boa tarde, boa noite. Aquela educação básica que de repente vai que não teve em casa, com né? certeza. Eu não licionei só engenharia. Eu licionava também educação básica. Todo mundo, eu falava bom dia. E quem não respondeu, eu falava, fala bom dia. Às vezes eu falava assim, às vezes o aluno fala assim, professor, eu queria falar uma coisa com o senhor olhando pro meu botão da camisa. Eu ficava calado. Aí todo mundo calado assim, né? Aí ele me olhava e falava assim, olha para os meus olhos. Você está perguntando pro botão da minha camisa, você não está olhando para mim. Olha para mim. Você tem que olhar para mim. Tá entendendo? Então eu dava essa educação, porque você tem que falar com o seu cliente olhando nos olhos do seu cliente e não no botão da camisa do seu cliente. Se você for conversar com o seu cliente olhando no botão da camisa dele, ele não te contrata. Isso traz a confiança que você falou. Isso é personalidade, é confiança. Aí que está o link da confiança, dele comprar
a sua ideia, dele apostar na sua ideia, né? Então isso é o ser profissional, que isso não ensina na faculdade, Não. né? A faculdade não ensina isso, mas eu ensinei. Mas quem passou por mim teve todas essas lições. E aí no meio da aula, então todo mundo perguntava lá alguma coisa, e eu respondia, né? E aí um aluno fez assim, perguntou, aí eu fiz assim para ele, tudo bem? Aí quando eu dei a palavra para ele, ele falou assim, professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Tem uma pizzaria aqui em Porto Velho, que eu fui comer uma pizza essa semana com a minha família, e tem uma pizza com o nome do senhor Túlio Souza. É o senhor mesmo que dá o nome daquela pizza? Eu falei assim, meu Deus, pelo amor de Deus! 2 horas de aula para essa criatura, estava prestando atenção. E ela estava preocupada de saber se a pizza é do meu nome. Porque o Nabil, grande amigo, quando eu fiz a Dom Giovanni. Inclusive, eles estão assistindo, tá? Exatamente. Ele me deu a oportunidade e eu fui a São Paulo e falei assim, Nabil, vamos fazer uma pizza assim, 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 assim. Criei uma pizza. E eu fui almoçar com ele e desenhei a pizza e assinei. E ele guardou o projeto. E aí um dia ele me chama, 2 meses depois, ele me chama pra Comer uma pizza? Não, pra comer uma pizza lá assim e tal. Eu disse, não, Túlio, escolhe você. Eu disse, não, Nabil, você sabe que eu não tenho esse negócio. Escolhe qualquer uma. Não, Nabil, por favor. Não, amigo, escolhe. Hoje eu quero que você escolhe. Aí eu peguei o cardápio de pizza. Quando eu olhei, eu falei, Túlio Souza. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu virei nome de pizza. Deu pizza. Aí voltando o aluno. Aí toda a classe, 60 alunos, ficaram assim. Pasmos. Eu falei assim, é o senhor mesmo? Eu falei assim, aí eu bem sério, olhei para ele e falei assim, sou eu mesmo. Mas é a única oportunidade que o senhor tem de me comer em público. Acabou a aula. Eu posso fazer uma pergunta? Aí acabou a aula. Eu acho que Acabou a aula. Os outros 60. Acabou a aula. Sabe aqueles contos que a gente não sabe se é verdade ou não? E quando acabou a energia? Acabou a aula. Eu sei dessa, hein? Exatamente, é essa aí que até hoje eu não sei se é verdade ou não. Eu posso contar? Eu não sei. E aí, pessoal, pode contar ou não pode? Aff, Maria. Tem uma lenda urbana que diz que um dia na Faro, aí a Faro, aquela coisa enorme, maravilhosa lá, do primeiro, segundo, terceiro pavimentos, aí diz que acabou a energia, aquele breu no meio da Faro, e daí diz que era a aula do Túlio. Aí diz que no meio daquele breu, o Túlio pisou na sala, apagou a luz, aí o menino pegou e gritou lá atrás, eita, que agora ninguém é de ninguém. Aí é isso que me falaram que é a voz do Túlio. É verdade, agora, cadê você? É verdade essa história ou não é, Túlio? É verdade. Porque, você sabe de uma coisa? Eu sempre tive respostas muito rápidas. Muito rápidas. Na obra, eu sempre tive respostas muito rápidas para o meu cliente. O meu cliente pede uma solução, eu dou 10. Você está entendendo? Eu 10. Às vezes eu dou eu falo pro meu, eu crio ali para ele, e aí tal, quando eu vejo assim, tal, e a minha mente está criando outra coisa. Quando a minha mente me manda uma mensagem de cintura, eu acho que isso que você acabou de falar não tem nada a ver, eu acho que deve ser mudado, eu falo pro meu cliente assim, apaga tudo, eu já estou mudando tudo, não é nada disso mais, é outra coisa. Aí eu já passo para um outro projeto. Você está entendendo? E aí vai. Então eu tive muitas respostas rápidas. Os alunos são muito interessantes. Eu adoro os meus alunos, sabe? Eu tive assim um carinho muito especial para os meus alunos, né? E uma história muito interessante também com o Fernando lá da Odebrecht também, né? Trabalhava no Odebrecht, Fernando Rezende.
que eu conheço. Inclusive, posso ler o comentário dele aqui? Sim, pode. Fernando Rezende. Talvez Túlio queira falar sobre o projeto da cozinha industrial da Hidrelétrica Santo Antônio, em forma de pentágono, para atender 20 mil refeições por dia, com rigor máximo de higiene. E você tem que contar a história da usina depois. Conta, amigo. Ai, meu Deus. Por partes. É você, meu amigo, é você. Aquela da usina também, Não, mas do teu escritório. Mas conta essa Pois aqui. essa aí. Essa é muito Você sabe, então, eu conheci o Fernando na casa de grandes amigos do Cláudio Madureira e da Clarice Madureira, aqui em Porto Velho. Ele veio para construir a usina de Samuel e ficamos amigos, né? E se passaram 20 e tantos anos. 20 e tantos anos. O Fernando foi embora, foi para o exterior, fez outras obras, aquela coisa toda. Cresceu, foi para o Odebrecht, um engenheiro de ponta, né? Da engenharia brasileira, um cara respeitável, que eu sim, tenho o orgulho de ser amigo do Fernando. Não é o Fernando. Qual é o sobrenome dele? Fernando Rezende. Fernando Rezende. O cara que construiu Santo Antônio. Pô, construiu uma usina desta, né? Fantástico. Cara, é uma engenharia de ponta, né? Aí eu não tinha escritório nessa época, eu tava assim offline, né? O escritório era seu carro, né? Que você O falava. O escritório é Meu carro. Eu O lembro. escritório é meu carro e meu celular. Meu carro, como é que é? Meu escritório é na praia, estou sempre na área. E o Jardim Informação. Exatamente, o Jardim Informação. E eu estava pela Jorge Teixeira, chegando no Rock, e eu atendi um cliente. Quando o telefone tocou, eu atendi. Ele falou: oi, Túlio, tudo bem? Eu falei: oi, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem? Quem está falando? Ele falou: o Fernando. Eu falei: oi, Fernando, tudo bem? Sabe Deus quem era o Fernando. Aí todos os meus escaninhos, meus neurônios que conectavam-se com o Fernando, começou a procurar aquela voz. Você entendeu? Meu Deus, essa voz. Como lembrar de uma voz de 22 anos atrás? Né? Ele tinha Né? estudado contigo? Hã? Ele tinha estudado contigo? De onde- Não, ele era engenheiro da... Não, sim, mas... Não, ele formou em Ouro Preto e eu conheci o Fernando quando ele veio construir Samuel. Ah, tá. Samuel. Você tá entendendo? Tá. A hidrelétrica Samuel já é engenheiro. Uhum. Aí eu falei assim: Fernando, e aquela voz não encaixava. Uhum. Meu neurônio não tinha o registro Não conectava. da voz do Fernando. Aí quando ele deu o mote, ele falou assim: é o Fernando Rezende, eu sou amigo, marido da Rosa. Aí eu já comecei, o Fernando Rezende, marido da Rosa. Tá. E amigo, Túlio, eu voltei para Porto Velho. Eu estou em Porto Velho, vim aqui construir a usina de Santo Antônio. Aí eu falei: nossa, Fernando, que maravilha, que ótimo, tal. Ele falou: sim, e eu preciso de falar com você. Eu cheguei, eu tenho que montar aqui, eu tô com um acampamento, eu tô acampado aqui no escritório provisório, aqui na Rio de Janeiro, e eu preciso de profissionais para fazer projetos para a usina e não sei o que, e eu queria encontrar com você. E onde que é o seu escritório? É aí que tá o lance, né? Aí O pulo do gato. Aí o pulo do gato. Eu falei assim: Fernando Rezende, voltando para Porto Velho, Santo Antônio. Você tá entendendo? Querendo me contratar. E aonde que é o meu escritório? Eu falei assim: Fernando, o meu escritório é facílimo de você achar o endereço dele. Mas aonde que é o seu? Primeiro, aonde que é o seu? Você falou que tá na hora. Eu cortei ele. Você falou que tá na Rio de Janeiro. Eu tô muito próximo. Eu falei: eu tô aqui na Rio de Janeiro. Não, então eu dei a volta no Rock, entrei na Rio de Janeiro. Eu falei: não, eu tô chegando. 2 minutos, 3 minutos eu tô aí com você. E estava na frente do Fernando. Aí teve uma sessão nostálgica de lembrar da Clarice, de lembrar do Cláudio, da época de Samuel. de Samuel, tudo tal. Aí ele falou assim para mim: pois é, Túlio, eu tô aqui, eu tenho que fazer o restaurante da usina de Santo Antônio. São 20 mil refeições no pico máximo da usina, diárias. E você tem condições de me atender, de fazer isso para mim e tal, não sei o que e tal. Vai chegar um profissional para te ajudar,
do Rio de Janeiro, o Zé Ronaldo, que é um grande amigo meu, que eu aprendi muito com o Zé, um arquiteto de ponta também, que, nossa, da alta estirpe, né, da arquitetura. E aí ele vai chegar e a gente tem que fazer uma reunião. E eu queria que essa reunião fosse no seu escritório. É possível? Eu falei assim, claro que é possível, pode ser no meu escritório. E ele falou assim, aonde que é o seu escritório? Aí eu falei assim, no Centro Empresarial Porto Velho. Tinha acabado de inaugurar, não era? Tinha acabado de inaugurar. Assim, Ele não sabia nem se tinha sala. eu nem sabia que tinha. Mas eu falei assim, a matemática simples e pura. Eu falei assim, não é possível que naquele prédio não tenha uma sala para me alugar. Foi na tora. Foi mais uma na tora. Na Essa tora. E se não tiver, eu desalojo um de lá. eu já chego lá para o advogado e falo assim, ó, venceu o contrato, pode sair. Você tá entendendo? E aí, eu saí, depois da reunião, a reunião acabou, e eu saí correndo, e aí pela cidade, doido, né? E aí eu vi uma placa assim, de uma imobiliária. Aí eu entrei naquela imobiliária, primeira imobiliária do caminho, né? Aí eu falei pra menina assim, escuta, você tem uma sala para alugar lá no Centro Empresarial Porto Velho? Ela falou assim, a senhora que aluga a sala saiu. Eu só não quero esperar. Eu falei assim, meu Deus, não tem mais nem um minuto. Aí eu fui saindo para procurar outra imobiliária. Aí, rumo ao prédio, né? E quando eu saí, ela estava chegando. E muito conhecida, ela falou assim, Túlio, oi, tudo bem? E já apressado, entrando no carro, eu sou a Sheila, você está saindo da vida imobiliária? Sheila, minha amiga, você tem alguma sala lá no Centro Empresarial? Ela falou, eu tenho 3. Nossa, você podia me dar as 3 chaves para eu ver qual sala que eu poderia alugar para você? Ela falou assim, claro, tá aqui as 3 chaves. Aí, no meio do caminho, eu já telefonei pro pedreiro, pro pintor, pro eletricista, para toda a equipe. E falei, venha. E sentenciei. Eu falei assim, olha, eu já estou a caminho, em 5 minutos eu chego, e quem não chegar... Tá fora. Tá fora da equipe. Nunca mais. Tá fora de Rondônia. Eu vou torcer o pescoço. Quando eu cheguei na porta do Centro Empresarial, tava aquela turma já me esperando. Larga tudo que tiver. E fui. Entrava numa sala, olhava assim, falei, não, essa não. Entrava na outra, quando eu cheguei lá no 10º pavimento, na sala 1010, olhei e falei, essa mesmo. Falei assim, fulano, vai arrancando a porta. Ciclano, vai arrancando tudo esses armários. Não tinha nem alugado ainda. É isso que eu ia dizer, nem contrato, nem nada. Não, ele só entrou pra Não, ver. espera. Eu falei assim, vai arrancando isso, vai arrancando aquilo. E você vai fazendo o cálculo da tinta. Telefonei pra Flávia, você tem papel de parede? Gabi, não sei o que e tal. Tem mesa e não sei o que, já no telefone. Eu não sabia se eu atendia o pessoal de lá, e já não sei o que, e já manda um medidor de cortina, e já o meu marceneiro, e para fazer o móvel, e aquela coisa toda e tal, e não sei o que, e fazendo o máximo, né? Bom, aí, o que aconteceu? Cheguei na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, encontro quem? 3 criaturas na minha frente, assim. Se assumi meu carro, as 3 criaturas estavam assim. Fabiano Otac, Fábio Kikuchi e Matheus Moura, que andavam pregados. Aí eu virei para eles e falei assim, meninos, vem cá. Aí o Matheus, pois não, professor. Todo formal, ele é todo... Todo formal, pois não, professor. E o Kikuchi. Que coisa. Assim. Olha, seguinte, vocês 3 são meus estagiários a partir de amanhã. Mesmo, sim, amanhã. Eu quero todos apostos no meu escritório, tal hora. O meu escritório inaugura amanhã, quarta-feira. E eu quero vocês 3 como estagiário. E aí eu comprei computador, em uma semana. Então era uma quarta que eu encontrei com o Fernando, né? Olha que coxinha. Aí, Tá online. Aí ele ficou quarta, quinta, aí eu fiz o escritório todo, com computador, com papel de parede, com luminárias, com tudo no escritório, levei todos os meus livros, tal. Eu estava um dia almoçando no restaurante do prédio e chegou uma menininha,
uma menina toda magrinha assim, sabe? Miudinha assim, e falou assim, é verdade que o senhor está precisando de uma secretária? Eu falei assim, sim. E eu almoçando, eu olhei ela assim, eu falei assim, essa menina é legal, porque o meu escritório está na escala 1 para 50, ela está na escala 1 para 100. Meu Deus. E o Fabiano Otaki, o Kikuchi, hoje não, tá gordinho, né? O Kikuchi, o Matheus, era tudo na escala 1 para 100. Eu também. É você, o Caio. Quem nunca, Tava né? todo mundo na escala 1 para 100. Hoje a escala saiu um pouco, né? Hoje a escala de vocês é outra, né? Aí eu olhei assim e falei assim, essa menina tá na escala no meu escritório. Eu falei assim, você tá... tudo bem. Ela falou assim, onde que eu deixo o currículo? Eu falei assim, onde? Não, é o seguinte, peraí. Você quer trabalhar comigo? Quero. Ela falou assim, eu falei assim, onde você trabalha? Ela falou assim, eu trabalho aqui no Xerox. Então vai lá, se despeça agora. Se despeça agora, espere aqui, ó. Você quer almoçar? Você quer comer alguma coisa? Você senta aqui na minha frente, se quiser comer alguma coisa, você coma e que você já está contratada. Ela falou assim, mas e o currículo? Você não tem currículo, não. Não precisa do seu currículo, não. Não precisa do seu currículo, não. E aí, ela foi lá, se despediu, minha de atitude, hein? Ela se despediu e sentou na minha frente, levei ela pra lá, tava em obra. Aí ela ficou lá, assim, sentada, tudo assim, direitinho, né? E aí, no final da tarde, ela tava lá, assim, 6 horas da tarde, né? E eu falei assim, agora você me acompanha, levei ela no shopping. Fui na Renner, comprei roupa. Levei no cabeleireiro, fiz o cabelo. Fiz maquiagem, comprei maquiagem. Mandei fazer as unhas, comprei sapato, passei uma amiga minha tinha uma loja de lenços, a Morana, e comprei um lenço maravilhoso, montei a Lu. Montei. Você é a secretária. Que eu não tenho que fazer nada. Eu estou perguntando, né? Você chamou uma secretária que ia trabalhar na Xerox. É, isso aqui mesmo. Você não tem que fazer nada. E os meninos chegaram no outro dia, o que eu tenho que fazer? Nada. Só que é o seguinte, na hora que o pessoal da Odebrecht chegar, o Fernando e o povo, tem que estar todo mundo trabalhando. Sala cheia, escritório cheio. Sim, movimento. Eu quero movimento. É que nem cinema, né? Os figurantes agora entram. Eu quero movimento. A hora que fala assim, o pessoal chegou, o Fernando cruzou essa porta com o Zé Ronaldo, eu quero movimento. Eu quero movimento, você tá entendendo? E aí foi muito engraçado. Você sabe que anos depois eu contei essa história pro Fernando, o Fernando falou assim, eu não acredito. Eu não acredito. Até todas as vezes que eu encontro com ele, eu conto essa história pra ele. Eu falei assim, eu não acredito. Menino, e foi assim. E aí, o restaurante, né? Um restaurante Madina. 20 mil refeições por dia. Não, Dani, Pensa no desafio. Um desafio fantástico. Por exemplo, você ter uma ideia, eu vou te contar só um detalhe do restaurante. Tínhamos que ter uma panificadora. Uma panificadora. Aí, essa panificadora, pra você ter uma ideia, as Romas de Porto Velho, na época, elas fabricavam 2.500 pães por dia, para abastecer todas as Romas. O grupo. 2.500. 2.500 pães. Isso o Dionísio, eu fui lá entrevistar o Dionísio e vi lá. 2.500 pães por dia. Tinha maquinário para tudo. Eu tinha que fabricar 15 mil pães por dia. Só pra lá. Pro restaurante. A panificadora ficava dentro do restaurante. Então, E são 3 Romas. 6 vezes mais. São 3 ou a 4? capacidade. Exatamente. Agora nem sei, Então, e o pão tem um detalhe. O pão você amassa e você tem que deixar crescer. A massa tem que crescer. Tem que descansar. Tem o timing. Tem... Teu timing, né? Você entendendo? Aquela coisa toda. Então, tudo isso era pensado. A arquitetura tem que pensar tudo. Eu e o Zé Ronaldo ficávamos assim, até madrugadas, pensando. Isso tudo para dimensionar o espaço da panificadora. Posso fazer um adendo? Sim, por exemplo. E eu acho que isso é muito importante. Quando você vai projetar, para montar o seu programa de necessidades e para você dimensionar aquele espaço, você conversar com pessoas
que vão utilizar aquele espaço e como elas Claro. precisam que aquele espaço funcione. Com certeza. Não adianta ser Imagina, bonito. não, você imagina a usina, você imagina a responsabilidade minha Sim, lá, com da minha certeza. empresa, a usina tinha que funcionar. Chega 12 mil homens para tomar café da manhã e a panificadora não tem pão. Como Nossa. assim? Aí detalhe, como passar manteiga no pão? É um negócio Como- besta e Como imagina, 12 mil 12 homens mil. passam manteiga no pão, que tem que ter um turno. Eles não podem ficar lá 12 mil em fila, Esperando a hora dele. esperando Tem que comer passar e sair, manteiga. Aí não tinha, aí eu e o Zé Ronaldo piramos, porque como que vai passar manteiga no pão? Para agilizar, por exemplo, entrava numa pétala, entrava ali 600 homens, você está entendendo? E aqueles 600 homens tinham 15, 20 minutos para tomar café. Agora 500 homens para servir o pão e passar manteiga. Você está entendendo? E aí nada. E aí eu fui para São Paulo, né? Relacionávamos com tudo quanto é empresa, né? E aí eu fui para São Paulo e fui na casa do pão de queijo para comer um pão de queijo. Aí a moça virou para mim e falou assim: só quer um pão de queijo simples ou recheado? Eu falei assim: recheado. Aí ela foi na máquina e fez puff! E recheou com doce de leite. Eu telefonei para o Zé Ronaldo, Zé Ronaldo, resolvi o problema da manteiga. Que delícia, cara. E isso que é interessante, assim, porque são pessoas que passam pela nossa Sim, vida. e aí, você são sabe, situações eu que acho- desafiam e aí a gente, Eu né? acho que nós colocamos o nome errado para nossa live. você É para sabe- ser criatividade e atitude. E você sabe de uma Certo. coisa, e outra atitude também com relação ao restaurante, você sabe que em um determinado momento o restaurante era uma coisa tão complexa, Eu tão já comi Túlio Souza, adoro. Eu também. era uma Quem coisa, não, né? era uma coisa tão complexa, você está entendendo? Tão complexa, e a responsabilidade, né? As sujidades, não pode encontrar com a comida limpa, você está entendendo? A contaminação, você imagina uma salmonela atacando lá 5 mil homens, uma loucura, né? Então tinha que ter toda uma rigidez, uma coisa assim tal. A atitude. Aí um determinado momento, quando o projeto estava pronto, peguei o telefone e telefonei para o Fernando. Falei assim: Fernando, seguinte, eu preciso de contratar um profissional na minha equipe que seja Engenheiro de alimentos. um engenheiro de alimentos para assinar o meu projeto, validando que ele funcione, com CREA e tudo. Que ele atende todas as normas, que vai ele tá ter dentro não disso. tanto de norma. Muitas Era normas. tanta muitas norma, normas, muitas era normas. tanta norma, nós passávamos assim noites lendo normas, eu e o Zé Ronaldo. Que é outra questão que a gente sempre fala muito, assim, as pessoas parecem que têm preguiça de ler na faculdade, né? Aquilo que você falou, passa pra assistir um filme, não assiste, passa pra ler um livro, não lê. Aí, Cara, na vida a gente vai ter que ler pra caceta. e cumprir as normas. E cumprir, né? justo, tem que saber. E aí, menino, foi ótimo. E aí ele falou assim: não, pode contratar. Contratei a engenheira, foi uma menina, a engenheira, e ela fez um relatório. Depois que eu e o Zé Ronaldo pegamos um relatório também, enxertamos assim tudo, fizemos um relatório fantástico, maravilhoso. Quer dizer, é o arquitetônico passado no texto, justificando cada detalhe do restaurante. Foi uma experiência assim, maravilhosa. E a Santo Antônio, depois veio o Caprone, eu sou Caprone, né? Na Tabajaras, né? O coordenador de projetos, que foi um grande. Eu tive o prazer também de trabalhar com o Caprone, né? O Sr. Caprone mandava um e-mail para mim, eu chegava no escritório. Essa o Flávio vai gostar também, porque quando fala do Kikuchi, do Matheus, o Flávio ri dos coitados, né? O Caprone, eu chegava no escritório de manhã cedo, tinha um e-mail dele, falava assim: Túlio, bom dia, estou lhe contratando para tal projeto, assim, tal, e dava o escopo do projeto a ser entregue no dia tal, às 5 horas no escritório da Tabajaras. Que tal? Ele já encomendava, ele falava bom dia, já falava o escopo do projeto, o que era o projeto, e já falava o dia e a hora da entrega.
Você tá entendendo? E aí, menino, eu tinha que sair correndo na Tabajaras para saber, aí que eu ia lá na Tabajaras, para saber que projeto que era, para saber o detalhe. Às 5 horas ele já marcava uma reunião, eu ia lá, eu já sabia tudo. Aí eu fiz parque, eu fiz parques, fiz uma vila do Teotônio, você tá entendendo? Eu fiz várias obras para eles, né? E tinha que entregar às 5 horas da tarde. Numa madrugada, os meninos enlouquecidos. Aí o Fábio, imagina, o Fábio, o Fabiano e o Matheus tiveram um trabalho a rodo, né? E aí um dia lá, e eles assim, e eles são muito bonzinhos, mas muito entre eles, né? E eu ficava numa sala separada deles. Então tinha a sala deles com a Lu e a minha sala toda majestosa lá assim, né? E eu trabalhando e eles trabalhando lá. E aí chegou um momento, na madrugada, era assim umas 2 horas da madrugada, e assim, eu sempre regando eles a pizza, pode encomendar a pizza, pode encomendar não sei o quê, assim, sabe, para fortalecer, meninos muito raquíticos naquela época, né? Aí... Agora estão comendo bem, né? Agora, comendo até demais, né? Aí... Comendo e bebendo, né? Então era engraçado que o Matheus era sempre o escolhido para ser o interlocutor para falar comigo. Você tá entendendo? Eles se reuniam, eles falavam assim, o que a gente vai... Eles armavam o que eles queriam comigo. E o Matheus era o porta-voz. O Matheus era o porta-voz. Tudo bem. Aí, na madrugada, eu tava lá desenhando, e aí o Matheus chegou e falou assim, Sr. Túlio, o Fabiano e o Kikuchi, nós estávamos conversando e nós queremos tratar de um assunto com o senhor. Eu falei assim, pois não, Matheus, nem olhei para o Matheus, né? Eu falei assim, pois não, Matheus, pode ir falando. Aí ele falou assim, nós gostaríamos que o senhor telefonasse amanhã para o senhor Caproni e pedir para que o projeto fosse adiado para mais uma semana. Uma semana. Porque, Sr. Túlio, eu estou muito cansado. Eu acho que eu vou desmaiar. Eu sem olhar para ele, eu sem olhar para o Matheus, eu falei assim, Matheus, não desmaia, amigo, não desmaia, deixa para desmaiar depois de terça-feira, quando a gente entregar o projeto, mas a gente vai entregar o projeto realmente no dia às 5 horas da tarde. E ponto. Eu lembro Agora, projeto olha que a só. gente pegou junto. Acabou a reunião. Depois eu fiz até os prédios da Santo Antônio. Que a gente fez junto. Nós fizemos juntos, vocês E foram. não tinha domingo, não tinha final de semana, não tinha nada. E eu era assim doido. Toda né? a parte administrativa... Toda a parte administrativa minha, né? E eu coordenava. Nós fazíamos BIM. Não era verdade? Compatibilização ali, tá Era na uma hora. compatibilização assim, nós tínhamos que fazer, eram não sei quantos prédios, não é verdade? Nós tínhamos Vários, eram uns acho 6 que- ou 7. Gente, tinha uma loucura, coisas que a gente E- nunca tinha feito na vida. Uma coisa que tu falou antes do AutoCAD R14, eu sempre lembro, Flávio, às vezes 5 horas da manhã chegava um e-mail pro Túlio, do Túlio mandando para todo mundo, né, do grupo lá de trabalho. 5 horas da manhã. Dizendo assim, tipo, por favor, tem alguma alma viva acordada neste momento, eu preciso que seja convertido o arquivo em R14. Era o que ele tinha no Era o que tinha. computador. É porque eu estava trabalhando na madrugada e tinha que Não conseguia abrir os e arquivos. não conseguia abrir os arquivos. E eu coordenava os arquivos, os projetos, né? Eu lembro ter acesso, e eles me mandavam em outra plataforma. E eu 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, tentando acordar eles, você tá entendendo? Para eles transformar o projeto. Eu não lembro o nome do coordenador da usina, mas eu lembro que... Sou Caproni. Não era o Caproni que a gente conversava, era um Moreno. moreno. Era um moreno, eu esqueci o nome dele. Ah, A gente não. até fez... Ele fez engenharia, Engenharia, eu esqueci ele o nome mesmo. dele Gente agora. fina. Tal. Ah, Muito gente gente demais. fina, maravilhoso. É. Esqueci o nome dele agora, desculpa. Aí eu sei que a gente conversou de entregar o projeto, aí eu perguntei, mas pra quando que é pra entregar? Ele falou, não, pode ser no domingo. Aí eu, não, tudo bem, eu entrego no domingo. Aí que horas? Pode ser umas 6 horas da manhã? Eu achei que ele tava brincando. Aí Não eu falei, tava vou brincar brincando. também. Tudo bem, pode ser 6 horas. Aí eu perguntei, 6 horas da tarde ou da manhã? Ele falou, não, da manhã. 6 horas da manhã ele tava lá em frente de casa.
entregamos o projeto. A gente parou à noite, mas entregamos. Você sabe de uma coisa? E aí eu caía firme, né? Caía firme em vocês. Vocês lembram que eu fazia umas reuniões com todo mundo e não dava Confiança. Inclusive, não dava. é uma das perguntas aqui que é Jansen. É Jansen? Jansen Raiol. Ah, grande. Queria dizer que sou um fanzaço desse grande mestre. Temos muitos problemas com gerência de obra no estado como no país. O que faz com que a sua obra seja tão assertiva, com pouquíssimos problemas? Eu acho que o profissional tem que acompanhar a obra. Acompanhamento. O profissional tem que estar dentro da obra. Quem projeta tem que estar dentro da obra. Eu acho que isso é de extrema necessidade, porque a obra é uma complexidade, que tudo pode acontecer. Pode faltar material, pode criar um problema ali, e você tem que estar lá. Você tem que estar. Eu vou à obra todos os dias. O doutor Enoque passou 1 ano fora. O ano passado, eu toquei a obra. 1 ano, todo dia. Às vezes até no domingo. Eu ia lá, fotografava, filmava e mandava para ele. Você está entendendo? Eu lembro que você falou isso. Todo dia. Lembra quando a gente foi lá visitar? Exatamente. Lá no Oscar, todos os dias. Do começo, no Pedro, todos os dias. O profissional tem que estar dentro da obra. Então, eu acho que não tem esse... Tudo bom. Porque o projeto, por mais bem elaborado que seja, talvez não seja a nossa realidade aqui em Porto Velho. Você está entendendo? Vai faltar alguns detalhes. Túlio, muito cliente, ele quer fechar projeto, mas não quer te contratar. Eu falo no geral, não quer contratar aquele profissional para fazer acompanhamento da obra. Eu não quero fazer uma equipe de profissionais, né? Sim. Ele não quer. E aí? Como é que ele lida caro, com isso? Ele acha caro. Então, eu acho, Dani, que precisa. O que mudou muito, eu acho que está mudando, sabe? Essas mudanças, elas não são assim de uma hora para outra. Eu acompanho uma evolução da nossa engenharia, da nossa arquitetura, do nosso trabalho aqui, e essa mudança de conceito, de entendimento, é aos poucos. Sim. Porque antes, para contratar um arquiteto, pelo amor de Deus, ninguém contratar um engenheiro de jeito nenhum. Contratava um mestre de obras e faziam grandes obras de 600, 500 metros quadrados só com mestre de obras. Não queria nem contratar profissional. Para assinar, para se responsabilizar, de jeito fato, nenhum. né? Hoje... Tem uma fiscalização maior. Hoje tem uma fiscalização maior, você está entendendo? Está mais gente lá envolvido. Então, agora, eu acho que a obra, ela tem que ter o seu acompanhamento, o seu olho. Porque eu criei a obra, ela é meu filho, então eu tenho que ter ela lá. Edson, o Edson, né? Boa, Fábio. O Bruno tá perguntando aqui, gente, tem tanta pergunta, tem tanta coisa, acho que vai ter... Vai acho ter que vai ter o Túlio 2, Túlio 2, hein? Túlio 2 já tá indo pra... Quanto tempo? 2 horas e meia? 2 horas e meia. 2 horas e meia de live. Mas, pau que tora. Vamos lá. Mas com certeza vamos ter Túlio 2, tá? Ah, socorro. Amigo, olha o seguinte, o Bruno, o nosso artista maravilhoso. Bruno Alves de Souza. Túlio, quais tipos de elementos artísticos são mais interessantes para serem integrados nos ambientes arquitetônicos? Exemplo, alto relevo, cerâmicas artísticas, materiais em porcelana personalizada, enfim. Olha, você não pode descartar nada. Tudo tem o seu lugar, tem o seu momento. O problema é você usar uma coisa num lugar que vai destoar, o que não vai se adequar. Não se harmoniza, né? Você não pode ter preconceito aos materiais. Como que eu vou ter preconceito, por exemplo, a um tipo de piso, a um porcelanato, a um outro material? Não, ele não adequa à minha obra naquele momento. Você está entendendo? Agora, vai ter um momento X que eu estou procurando exatamente aquele material. Você está entendendo? Porque naquele momento a obra precisa daquele material. Então, tem profissionais que falam assim, eu não gosto disto. Eu duvido desse profissional, eu tenho uma dúvida desse profissional. Porque o profissional que não gosta disto, como que eu não gosto disto? Eu posso não adequar aquele elemento naquela determinada obra. Ela não vai somar. Ela não vai dar o resultado esperado. Mas, num outro momento, numa outra obra, talvez aquele material seja um material interessante.
Então hoje a despersonalização, às vezes, da arquitetura, dos interiores, sabe? Então se conceituou o clean, o minimalismo, sabe? O clean, é tudo bege, é tudo cinza, os sofás são retos, um quadro assim, amparado. Então, você veja só, é um carimbo. É um carimbo. Tem milhares de obras assim. Você abre as revistas de arquitetura, os sites, é tudo igual. É tudo igual. Você vai nos condomínios, tá lá. Você pode ver, tem 2, 3, 4 casas, uma ao lado da outra, Iguais. com o mesmo elemento. O mesmo elemento. Você já viu isso aqui? Sim. Demais. Demais. Não é verdade? E não é só aqui, isso acontece no Brasil inteiro. Eu vou com meu irmão em São José do Rio Preto, o Cláudio, a gente vai nos condomínios, é a mesma coisa. Então, há muita... Quer dizer, eu acho que isso é uma falta de respeito ao cliente. Eu acho que o cliente contratou esperando que você o encantasse, que você fizesse alguma coisa diferenciada para ele. Você está entendendo? Eu acho que o surpreendesse. Eu fiz na minha vida festas, eu fiz várias outras coisas na minha vida além de projetos. 15 anos, né? Você está entendendo? A Suhaila falou, uma hora ele vai contar da minha história. Eu fiz os 15 anos da Suhaila, você está Bacana. entendendo? Fiz a festa, uma grande festa. Então, eu fiz 80 e tantas festas em Porto Velho. Eu fui o primeiro em Porto Velho para fazer uma festa onde a pessoa me contratava. Eu tive clientes que contratavam uma festa e me pagavam 250, 300 mil reais a festa. Naquela época. Você está entendendo? Festa em grande estilo. Aí, detalhe. Mas para encantar, né? Você só pode conhecer a festa no dia da festa. Eu não entregava o projeto da festa. Porque um filme não se vê 2 vezes. O filme você pode ver 2 vezes, mas a segunda vez que você assistiu, você já perdeu o encantamento. Foi a festa mais linda dessa cidade. Você já perdeu o encantamento. Então, você tem que se surpreender. Você tem que chegar, a noiva, a aniversariante tem que chegar na festa e falar assim, meu Deus, aquele filme tem que passar por 1 minuto na cabeça dela. E ficar para sempre. Um dia uma mãe e uma noiva sentaram na minha frente, a menina falou para mim assim, meu Deus, mas eu não suporto não conhecer a minha festa. Você tem que me apresentar como que você vai fazer minha festa. Na hora, eu falei assim, então não sou eu que vou fazer o seu casamento. Não me contrate. Ou você conhece a festa na hora, ou você não vai ver isso. Você não vai ver um déjà vu. Você está entendendo? Você vai conhecer e se surpreender. Agora, eu não vou trabalhar para te satisfazer. Eu vou trabalhar para te encantar. Caramba. Essa frase é Já foda. pensou, cara? Essa daí vai para os anais. Aí, cara, Total. eu ia para São Paulo, mergulhava ali naquela São Paulo, você está entendendo? E meu Deus do céu, nos idos do Yes Bananas, e foi maravilhoso. Agora, eu tive muita sorte. Agora, claro... Sorte não, você trabalhou muito. Mas assim, sabe, então vou mudar a palavra, não é sorte. Eu tive muita proteção. A atitude que você tem, Túlio, é surreal. Mas olha só, eu convivi com pessoas que me foram importantíssimas na minha vida. Por exemplo, eu morei 10 anos com uma grande mestre. Foi uma grande mestre na minha vida, Joana Dark Cavalcante Silva. Foi uma grande mestre. A questão da mentoria que o Kikuchi trouxe no episódio 1 é muito isso. A gente tem mentores na nossa vida e eles... Artemis Parente Ferreira, você tá entendendo? O Rubens Moreira Mendes. Então são grandes mestres na minha vida, que me ensinaram no momento que eu precisava aprender. Então a Joana era uma pessoa que me pontuava. Eu saía com ela, andava com ela e ela ia me pontuando. Porque era uma pessoa finérrima, era uma pessoa de alto estilo, uma pessoa maravilhosa. Como também teve o Rubens Moreira Mendes, um grande construtor, ele, a Maria Helena, a Leisa e o Manuel Flávio. Então teve vários mestres também, pessoas que me ajudaram. Eu tenho que ser reconhecido a eles e tenho que pronunciar o nome deles. Com certeza. Sempre quando eu dou uma entrevista, sempre quando eu falo, eu me reverencio a essas pessoas. Agradecimento, né? Artemis, eu tenho uma história com a Artemis, com a Miss Box.
foi uma loja maravilhosa que teve aqui em Porto Velho, a Miss Box. E você precisa de ver, eu e a Artemis fazíamos os natais, as Páscoas, um encantamento. Aquela loja era um encantamento, era um sonho. Quem conheceu a Miss Box tá sabendo o que eu vou falar? Era um encantamento de refinamento. Eu e a Artemis pegávamos assim um voo, íamos para São Paulo, nas feiras, na Daslu, nós íamos para Tiradentes, todas as cidades em volta de Tiradentes, e aí nós trazíamos os móveis lá comprávamos os móveis mineiros, tem algumas histórias que eu não posso contar. Minha com a Artemis aqui em Porto Velho. Dessa vez não, mas na próxima você já vai se preparando. Essa eu não posso. Vamos fazer o convite daqui a pouco? Vamos fazer o convite. Você sabe de uma coisa? Por exemplo, eu e a Artemis tivemos uma confecção, chamava Doida de Pedra. Ei, o melhor nome. É o melhor nome. Criatividade. A live foi nostalgia. Olha só, eu vou ler aqui alguns comentários de algumas pessoas muito especiais. Todos são especiais, gente. Todos os comentários foram especiais, maravilhosos, muito carinho. Filtrar. Olha, é difícil filtrar. Mas difícil. Olha assim, a Flávia e o Hamilton. Pode agradecer quem se quiser. Pode. Agora, tá? Fica à vontade, eu amigo. queria declinar alguns nomes, por exemplo, Pode a falar. Flávia e o Hamilton foram muito importantes na minha vida, com um projeto que eu fiz para eles ali na Presidente Dutra, a Fátima e o Franco, o Rubens Moreira Mendes, lá nas Três Capelas, a Patrícia Barros ali eu desconstruí também uma forma de ver um cartório. O cartório é aquela coisa fria de balcão. Sim. Eu fiz um cartório diferente para ela, né? A Joana e o Adelino. Agora, gente, peraí, esse aí é depois. O doutor Enoque, a Marilda, que eu já falei aqui. Muita gente. O Oscar, a Luciana, o Adalberto Penati, a Marilene, o Erodice, a Glorinha. Gente, é muita gente. O Oscar mandou uma mensagem para você aqui falando o seguinte: nosso escritório é um dos mais bonitos do nosso segmento no Brasil. Em relação ao nível das melhores, ele tem um nível elevado em relação às melhores de nível internacional. Ah, meu Deus. Ele está dizendo, não sou eu. Acho que ele deu um de amigo. Túlio, vê se você concorda com isso aqui. Agora é... O quê? Pode falar. Não, Pode ler. falar? Pode ler, eu não enxergo. Eu tenho É que 3. assim- Você sabe de uma coisa? Eu tenho 3 oftalmologistas. Acabei de fazer o CEOF agora, o Hospital de Olhos lá, o CEOF. Eu tenho o Penati, o Erodice, o Ítalo, são grandes amigos. Eu tenho oftalmologista de graça para me operar, para fazer tudo. Esse óculos aqui é só assim uma cena. É um souvenir. Eles falaram, não tem jeito. Eu não enxergo, eu tenho uns 5 graus de miopia aqui, 0 aqui, eu não uso óculos, eu não enxergo. Então, bom, posso falar então? Pode falar. Fala, amigo. A gente queria encerrar, de certa forma, o podcast de uma forma diferente, que essa ideia, você falou de atitude, né, de criatividade, então surgiu aqui no meio e a gente estava querendo comer uma pizza Túlio Souza. Vamos comer uma pizza? Eu aceito. E Sim. continuar. Mas, o Flávio, olha, eu só relacionando aqui, ó, eu fica à contei vontade. o São Genaro, a piscina do Sim. Bacaás, a piscina da Fátima. Eu já fui expulso de obra. Meu Deus. Vai ter que ter o Túlio 2. Vai É ter coisa que ter o demais. Túlio 2. É coisa Nem demais. falamos do Jardim Secreto hoje. Pois é, é muita verdade, coisa. verdade. É muita Teve coisa. uns Pois é. 2 ou É 3 porque assim, a questão do pediram. tempo, né, Você da sabe, live. eu quero lembrar que a Mônica Gonçalves, uma arquiteta super talentosa, maravilhosa, que trabalhou, a Lúcia Leal, o Luiz Henrique Pinto Dias, sabe, que trabalharam comigo na minha equipe. E a Mônica, a mãe da Mônica me parou na rua e me pediu uma oportunidade para ela, quando formasse, viesse lá de Curitiba. Ela fazia arquitetura na PUC em Curitiba e viesse fazer estágio comigo. Eu disse, não, tudo bem e tal, tudo bem e tal. E aí ela veio, chegou aquela menina esbelta, linda, maravilhosa, até hoje muito bonita, talentosíssima, sabe, mas assim, uma fleuma de pessoa, tal, elegantérrima. E aí
estagiária. Aí, meu Deus do céu, eu andava para um lado e para o outro com aquela selfie. Aquela menina assim ao meu lado, aquela coisa toda. E um dia eu tinha que ir numa obra e não tinha, o carro meu estava emprestado por um dos engenheiros do escritório e uma outra, aquela arquiteta lá do escritório, nos deu uma carona. Eu fui para a obra. Cheguei na obra, eu ajoelhei assim na obra para explicar um detalhe para o mestre de obra sobre uma soleira. Aí a dona da obra chegou e falou rispidamente comigo: Túlio. Aí eu virei para ela e fiz assim. Eu fiz assim para ela e falei assim: deixa eu acabar de orientar o meu mestre de obras para depois eu falar com você. Menina, essa mulher enlouqueceu. Aí eu vi encarnar a rainha de copas da Alice do País das Maravilhas. Cortem-lhe a cabeça. Guardas, coloca esse petulante, essa pessoa que tá fora da minha casa. E era uma casa de autoridade. Menino, eu fui expulso. E aí, quando eu cheguei na rua, sem carro, que eu olhei assim, a Mônica assim, olhando pra mim, a Mônica assim, assustadíssima. Eu olhei pra ela e falei assim: minha filha, isso é arquitetura também. E aí, seguimos em frente. E a Mônica tava lá, assim, assustadíssima, porque eu acho que nunca tinha visto um profissional ser expulso de obra. E a Mônica, coitada, foi fazer estágio comigo e me viu. E teve que ver isso. E teve que ver essa passagem. Mas foi muito. Hoje ficou uma história que eu coleciono e guardo. Como todas as histórias, não sinto raiva, depois fiquei amigo novamente dessa senhora, respeito novamente, Sim. Tudo foi um momento. Eu acho que eu fui arrogante mesmo, eu pisei na bola, eu já briguei com um profissional, eu já fui levado ao conselho de ética do CREA. E é bacana a gente reconhecer também, né? Exatamente. Faz parte, pô. Porque eu briguei com... Ó, já estão perguntando, que dia é o Túlio 2? Eu briguei com o engenheiro da obra e arremessei a placa dele na rua. Meu Deus do céu. E o cara É muita coisa. E o cara me levou no conselho de ética. Isso é até um tema que a gente quer falar, assim, a gente quer abordar aqui também com relação à ética. A ética. Só que aí que tá a atitude, né? Aí foi lá aquela sessão solene, o cara relatou e bordou e aquela coisa toda, e relatou. E tal, toda aquela plateia de engenheiros, o conselho todo reunido, né? E aí todo mundo tem a vez da defesa, né? Eu tenho direito à defesa, não tenho? Sim. Aí me chamaram, você tá entendendo? E agora queremos ouvir o réu. Aí eu fui, aí atitude, eu virei para ele e falei assim: nobre colega, eu peço diante desse conselho de ética, Perdão. de toda a classe, perdão pelo meu ato. Bacana. Eu queria lhe pedir perdão. Eu errei. Legal. Pronto. Sim. Acabou. E Acabou é o processo. Vai ter Túlio 2, tá todo mundo perguntando. louco. Amigo, é o seguinte, É porque não conseguimos extrair metade do seu suprassumo. condensar os 40 Não é nem anos. isso, não tem como. Gente, 40 anos. Mas sabe que é bom deixar um pouquinho do gostinho do quero mais, Um né? pouquinho, eu tô sedenta e a galera também. Gente, Túlio 2 teremos Em breve. em breve. Oi? Vamos jantar? Vamos, claro. Vamos sair pra jantar. Eu tô fazendo contato aqui com Bom, a o gente pessoal sabe ali, onde é que a gente onde vai tem ir, uma mas- pizza diferenciada. A gente coloca no... A gente coloca no Insta? Vamos Se lançar? alguém- Vamos lançar. Quem Aonde? quiser ir pra lá, encontrar a gente. Aonde? Deixa eu confirmar aqui. Tá. E quem quiser, fica à vontade. Acho que assim, Eu agradeço. muitas pessoas que... Eu quero agradecer você, Flávio. Você foi um aluno maravilhoso, no meu coração. Tá entendendo? Se você tá aqui Daniel, hoje, Daniel também, e Dani, querida, linda. Eu quero agradecê-los por essa oportunidade de vir aqui contar algumas histórias da arquitetura, da engenharia. E eu gostaria, assim, que
os amigos que me ouviram, né? E que... Netflix, tem- pelo menos 8 episódios. Só pra. Gostei dessa ideia. Tem 56 pessoas assistindo ao vivo. Gente, Nós bom, estamos, bastante. nós estamos indo para quase 3 horas de live. Posso puxar mais um pouquinho de seda? Que nem eu falei, tem 56 pessoas escutando você, Túlio, porque você realmente é diferenciado. Às vezes você nem você não se enxerga. Pela tua pré-entrevista que a gente fez, né, eu consegui assim perceber com relação à criatividade. E humildade E também. Humildade. Simplicidade. Reconhecer os erros. É um Mas pra cara mim, que assim, tem muito conhecimento, mas a simplicidade é o que faz você Ai, ser tão encantador, É, cara. É mas pra mim, verdade. assim, o que ficou, assim, que eu achei, assim, que hoje que eu mais lhe admiro ainda mais é com relação à atitude, que eu vejo, assim, que muita gente quer muita coisa, e todo mundo quer, né? Só que às vezes falta um pouco de atitude, e eu acho, assim, que o que você demonstrou hoje aqui é que, cara, você pode ser talentoso, você pode ser o melhor, só que se você não tiver atitude também, Bem, não vai. O profissional, Flávio, você não pode falar que o profissional tem que ser só criativo. Uhum. O ser profissional é um mundo complexo Complexo. de criatividade, claro, isso Faz parte. sine qua non, né? Sim. Mas personalidade, segurança, atitudes, você tem que mostrar o conhecimento, você tem que levar a compreensão ao seu cliente, você tem que respeitá-lo na sua integridade. Por exemplo, essa semana eu tive longamente uma conversa com o Dr. Enoque durante uma manhã inteira, agradabilíssima. Perfeito. Você está entendendo? Desculpa, o que você acha? Ótimo. E aí, conversando com ele, assim, de uma maneira tranquilo, calmo, o Pedro e a Rosângela na fazenda. Então, a Glorinha com o Eurodício, o Penati, a Marilene, quer dizer, todos eles, você tem que ter esse respeito também, você tem que saber se comportar, se portar. Você me inspira esperança no ser humano. Isso é... Lembra que a gente sempre fala isso aqui? Nós conectamos seres humanos. Eu acho que é isso, gente. E o mais massa, assim, alguém falou algo que, assim, eu acho uma delícia. Todos os dias, 5 horas da manhã, a gente recebe uma mensagem e uma foto deliciosa do Túlio. Sim. Primeira coisa, 5 horas da manhã, eu homenageio primeiro os meus amigos. Então são 500 e tantas pessoas que recebem a minha foto de uma flor, de uma natureza, do meu jardim, ou de onde eu passei e fotografei, com uma mensagem de otimismo, Sim. de paz, de serenidade, de tranquilidade. Primeiro eu lembro dos meus amigos, depois eu caminho com a faísca, depois eu começo os meus afazeres. Gente, olha aí. Essa mensagem a gente gostou. Essa mensagem também. Olha as Amor, coisas melhorando aí. Nós conversamos aqui e, gente, eu sei que é chato, é porque assim, o pessoal reclama muito questão de tempo, né, Sim, da claro, live, a gente está claro. tentando controlar um pouquinho. Nós estamos indo lá para San Genaro agora, que é a obra que eu falei que eu admirava muito. Nós. E a gente vai, nós admiramos e vamos comer uma pizza lá. Sintam-se à vontade, boa parte do pessoal que está escutando aqui são amigos nossos, então fiquem à vontade, nós estamos Quiser indo pra dividir lá. uma mesa com a gente lá, Serão todos muito todos bem-vindos. bem-vindos. E lá vai ser o que não pôde ser falado aqui. Então vamos Os bastidores. Vamos nos despedir. Bom, Dani, a palavra está contigo, né? Você é a host principal de hoje. Túlio, inicialmente, nossa primeira despedida de muitas vai ser Netflix. Vocês estão convidados toda hora que quiserem para estar lá no jardim, já está bem. Então, Todo pronto, dia a eu- próxima vai ser lá no Jardim do Túlio. Nossa, que delícia, meu Deus. Mas Olha, um- você sabe, é engraçado, isso eu falo, o cliente tem que aprender também a tratar a casa dele de lar. De lar. Olha que palavra linda, não é minha casa, é o meu lar. É o lugar onde eu expresso com a minha família, com meus filhos, sabe? Eu acho que você não pode tratar a casa
eu estou construindo um lar. Vamos lá. Então eu me refiro ao meu lar como jardim. As pessoas falam, onde você mora? Eu moro num jardim. Sabe? Porque eu quero essa palavra lar. As pessoas hoje constroem casas. Não. Eu acho que isso tem que mudar. Eu tenho que construir um lar para alguém habitar. Tem que ter porta-retratos, tem que ter retratos, tem que ter história, tem que ter objetos. Um dia tem aquele objeto que eu ganhei de vocês e alguém vai falar assim, quem é? Eu vou contar essa história. É uma história. Se você chegar na minha casa, eu vou contar todas as histórias deste quadro. Seu lar conta a sua história. Eu lembro que você Claro. falou essa frase pra mim e me acompanha. Tem que, uma vez, eu e a Joana estavam, a minha mestre, né? Eu e a Joana estávamos, vocês não lembram, nem sonham, nem sabem quem é, o Ibrahim Suede, entrevistando a Yara Baumgarten, e ela falando isso. Ela falou assim, o meu lar, ele só vai terminar quando eu fechar os meus olhos. Maravilha. Então, o meu jardim vai terminar quando eu fechar os meus olhos. Perfeito. Você está entendendo? Mas eu estou construindo o meu lar. Então as pessoas deviam sair desse monocromático, você está entendendo? Dessa coisa Olha carimbada. que coisa linda. Ai, que delícia. Eu Aí, perdi. ó, Tá. você está entendendo? E fazer o lar. E é isso. Então, Então, gente, muito obrigada. Muito obrigado. Agradecer demais. O Túlio é uma enciclopédia, é um ser humano ímpar, único, diferenciado. E a gente vai continuar esse papo lá na San Genaro. Comendo pizza que tá todo mundo morrendo de fome aqui. Acompanhem a gente, sigam a gente. Mais uma vez, curtam nossas redes sociais. A gente vai analisar amanhã todos os Relação formulários a- que foram preenchidos para concorrer aos 2 cursos do IMBEC. IMBEC, muito obrigada pelo apoio. Contamos com vocês sempre que possível, porque esse social faz parte e ele faz muita diferença. Túlio, o que falar de você e para você, né, amigo? Não, eu que É sou- agradecer. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Agradecer quem sou eu. Que Túlio, maravilha. obrigado. Esse aqui é o Túlio. Esse é o Túlio. Bom, o que pra mim ficou de hoje com relação, texto novamente, é com relação à atitude. Você me ensinou muito hoje, muito mesmo, assim. Você já foi um excelente aluno, né? Eu era bem vagabundo naquela época. Não, mas bonito, né? Então você tem o salvo-conduto da beleza. Era um vagabundo bonito. E ele tinha cabelo. Tinha cabelo, tinha Naquela cabelo. época era bonitão, o mozão tá lá em Ele casa, era bonitão. né, minha esposa... O difícil é o vagabundo feio. Esse que é mais difícil. Mas é um prazer. A amizade já existia antes, né? Continua. E o bom é isso, 40 anos e continuar colecionando amigos, né? 40 anos Então, contou 15 até agora, É. então... Olha, Flávio, E olhe lá, né? E olha lá. meninos, amigos, você falou uma palavra, amigos. Talvez, eu tenho certeza, talvez não, certeza, é a palavra mais importante hoje no mundo. É verdade. Ter amigos. Eu tenho uma coleção de amigos. Delícia. Eu tenho uma coleção de amigos, mas amigos mesmo. Tem gente que fala assim, eu tenho poucos amigos, eu tenho milhares de amigos. Eu tenho amigos nos Estados Unidos, na Alemanha, no Chile. Eu tenho amigos por onde eu passei, na Europa inteira. Eu tenho amigos em várias cidades do Brasil. Tem a Sandra em Ribeirão Preto, a Bel e Meotelo lá e a toda a família. Eu sou amigo também, eu sou amigo assim. Eu tenho várias gerações de amigos. Eu sou amigo da Regina, do Zé Filho, de toda a família do Zé Filho, de toda a família da Regina. Eu sou amigo dos pais. Eu vou assim, olha. Continuando, eu sou amigo da Marilene do Penati, mas eu sou amicíssimo do Rafael e do Ricardo. Isso é que é gostoso. Você entra nesse ambiente Do Caio. e tem um pertencimento ali de tudo, assim. Isso é que é gostoso. É você fazer parte daquela família, você fazer parte daquela história. Você não é só um profissional contratado para fazer um serviço. Exatamente. Ponto. Gente, Túlio, Túlio 2, aguardem. lá no jardim. E dessa vez espero que a Faísca esteja com a agenda livre. Né? Muito Vamos obrigado. fazer um brinde? Vamos fazer um Antes brinde. Com disso? certeza.
Edifício Podcast, hashtag 2, Túlio Souza. Muito obrigado, gente, quem tá até agora e vamos Muito comer. obrigado, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, boa noite. Tchau, gente.